precisamos, Pai. Nada, meu Deus, nada, Pai. Faz-nos entender isso, Senhor. Faz-nos compreender isso, Deus. Nos desprende deste mundo, nos desprende das coisas deste mundo. Que os nossos olhos, eles estejam no Senhor, Pai. Somente no Senhor, meu Deus, para que nós possamos viver essa verdade em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Senhor, de toda exaltação. Tu és digno, meu Deus, Tu és digno, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, queridos, podem se assentar. A graça e a paz a todos, amém? Uma boa noite para todos, para vocês que estão em casa também, sejam bem-vindos, vocês que estão se conectando agora. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Seja bem-vinda, a nossa missionária, seja bem-vinda também, aqui, né, a primeira vez, neste local. Queridos, eu separei algo, na verdade essa palavra eu ministrei ela sábado num evento que nós participamos na Assembleia de Deus, e eu estava orando a Deus acerca do que falar hoje, e Deus, Ele trouxe ao meu coração essa palavra, amém? Eu entendi no Espírito que nós precisamos ouvir essa mensagem, amém? Então eu quero que você abra o teu coração, para que o Espírito possa falar ao teu coração essa verdade, verdades que estão dentro dessa palavra, amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, Provérbios 4, 23, é um texto bastante conhecido, talvez você não se lembre agora, mas na hora que nós formos ler, você vai ver que ele é muito conhecido, ele é muito compartilhado aí nos WhatsApp da vida, esse versículo, amém? Abaixa um pouquinho para mim só. Isso, glória a Deus. Aí. Vamos lá? Ele diz assim, ó. Bem simples, bem curtinho. Ele diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, de qualquer coisa, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, amém? Por gentileza, feche os teus olhos um pouquinho, vamos orar. Precioso Deus, poderoso Deus, o Senhor que nos trouxe até aqui, o Senhor que nos fez parar para ouvir a Tua palavra agora, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Deus, e nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus conselhos, Pai. Então nesta noite, Senhor, eu oro, Pai, para que a Tua sabedoria esteja sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Abre o nosso entendimento, Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, Deus, verdades que serão ditas nesta noite. Abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender essas verdades, que elas se tornem revelação para nós, Deus. Que nesta noite nós saiamos deste lugar entendendo, Deus, verdades que precisam ser trabalhadas e deixadas na nossa vida, Senhor. Espírito Santo, eu preciso muito de Ti, porque o Senhor é quem traduz, o Senhor é quem entrega, é quem testifica em cada coração o que está sendo dito aqui. E eu peço ao Senhor que à medida que eu for falando, Espírito Santo, o Senhor vai testificando, o Senhor vai convencendo cada coração dessas verdades que serão ditas aqui, para que em nome de Jesus haja um grande crescimento em nosso meio, Senhor. Eu entrego o curso desta reunião nas Tuas mãos,
e peço que o Senhor segure nas minhas mãos e me conduza em todo o tempo. É o que eu oro e também é o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho com você nesta noite acerca de nós protegermos, de nós guardarmos o nosso coração. Proteger, guardar o teu coração. E por que nós temos que fazer isso, pastor? Porque a minha vida e a sua vida depende disso. A minha vida, a sua vida, ela depende desse guardar o nosso coração. Depende do quanto nós estamos guardando o nosso coração. Amém? Então, como de costume, eu digo a você, pegue aquilo que for bom para você. O que não for bom para você, você deixa para o irmão que está do teu lado, né? Mas certamente, se você abrir o seu coração, Deus vai falar com você acerca desse assunto. Mas aquilo que você achar que não é bom para você, você deixa para o irmão que está do teu lado e está tudo certo, amém? Irmãos, eu quero começar dizendo a vocês o seguinte: a nossa mente, a minha mente, a sua mente, ela é o terreno aonde vai sempre acontecer as batalhas na nossa vida. E por que isso acontece? Porque na nossa mente, porque a nossa mente é o único lugar do nosso corpo que não tem barreira, que não tem cerca, que não tem muro de proteção. A minha mente e a sua mente é um terreno que não tem muro, que não tem cerca, que não tem nada. É por isso que tem horas que você começa a pensar determinadas coisas que você diz assim: mas por que eu estou pensando isso? Meu Deus, que pensamento é esse? É porque é exatamente por isso, porque a sua mente, o fato dela não ter nenhuma barreira, nenhum muro, os pensamentos eles são lançados. Isso eu traduziria isso como os dardos inflamados, as setas malignas que Satanás ele lança nas nossas mentes. E o propósito de lançar isso é fazer com que eu e você possamos permitir que isso desça ao nosso coração. Presta atenção. Enquanto essa batalha, enquanto essa guerra, ela estiver sendo travada na sua mente, está tudo certo, querido. Está tudo certo. É mais ou menos assim: alguém faz um desaforo para você, e você fala assim: eu vou revidar. E lá na sua mente vem um pensamento e diz assim: não revida não. Aí você diz: não, mas eu tenho que revidar. Mas aí outro pensamento vem e diz: não, mas você não pode revidar, porque Jesus não revidaria. Mas você diz: mas se eu não revidar, eu vou ser um tonto. Daí você fala: agora eu vou revidar. E aí de repente vem um outro pensamento e diz: não revida. E você fica ali naquela batalha, querido. Alguém vai vencer. E se você for firme no seu pensamento, esse pensamento vai embora. Vai chegar uma hora que você vai dizer: não, eu não vou revidar. E o pensamento vai embora. É como se você tivesse destruído essa seta maligna. Agora, o problema, querido, é quando essa seta, ou quando esse pensamento, ele sai da tua mente e ele desce para o seu coração. Porque a hora que ele descer para o seu coração, ele vira uma ação. Diga: quando um pensamento sai da minha mente e vem para o meu coração, ele vira uma ação. É fato. Quando um pensamento sair da sua mente e ele descer para o seu coração, vai virar uma ação. Ninguém acorda de manhã dizendo assim: eu vou matar fulano de tal. E ele vai lá e mata. Ninguém acorda de manhã dizendo assim: eu vou trair minha esposa, eu vou trair o meu marido, eu vou meter o pé lá no meu trabalho. Ninguém, querido. Isso são pensamentos que vão rondando a mente de uma pessoa por tempo, e ela fica relutando com aquilo. Não posso, mas quero. Mas não posso, mas quero. Mas não posso, mas quero. E quando ela vê, saiu da mente e desceu para o coração. E aí vira um desastre. Vira um desastre. Quando um pensamento ele sair da sua mente e descer para o seu coração, sua vida, ela pode mudar positiva ou negativamente. Sua família pode mudar positiva ou negativamente.
mas que vai haver consequências, vai. Amém, querido? Você está entendendo isso? Todos nós temos pensamentos absurdos que rondam a nossa mente aí, não tenha dúvida disso. A questão é saber lidar com esses pensamentos e não permitir que eles desçam para o coração. É por isso que eu estou lendo este versículo para você, e é por isso que a palavra nos alerta: sobre tudo, sobre qualquer coisa, guarde o seu coração, não permita que coisas ruins entrem no seu coração, porque a sua vida depende disso. O que é que tem no seu coração hoje? Que coisas você carrega dentro do seu coração hoje? Que ações estão aí dentro, querido? Porque tem coisas absurdas que acontecem às vezes, que eu e você ficamos horrorizados. Nós falamos assim: meu Deus, como é que alguém pode fazer isso? Pois é, se você permitir que caia, que desça para o seu coração, você vai ver que você também é capaz de fazer muita coisa que assusta e assusta a muita gente. Amém? E eu queria falar um pouquinho, queridos, eu queria na verdade levar você nessa noite a refletir um pouquinho sobre algo muito sério. Eu já comentei sobre isso na igreja, eu já trouxe algumas palavras que giraram próximo disso, mas talvez eu não falei de uma maneira objetiva com você sobre esse assunto. E o nome dele é cobiça. Diga cobiça. Eu quero falar sobre ela com você nessa noite, sobre a cobiça. E eu queria que você fosse comigo lá em 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17, para nós vermos o que a Bíblia fala acerca da cobiça. Amém? O que a Bíblia diz acerca desse assunto? Olha lá, ele diz assim, ó: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja, a palavra de Deus, ela já começa nos esclarecendo que a cobiça dos olhos, ou a cobiça da carne, ou até a ostentação, elas não vêm de Deus, elas não provêm, a fonte delas não é de Deus, ela é do mundo. Então todo tipo de cobiça que há, ele não vem de Deus, ele vem do mundo, querido. E isso é algo que eu e você precisamos entender nessa noite, e nos libertar desse tipo de coisa, essa cobiça, amém? E eu queria, antes de nós falarmos um pouquinho, eu queria trazer também uma definição do que é cobiça, né? O que é a cobiça? Porque talvez você esteja me ouvindo e diga assim: tá, pastor, mas o que é a cobiça? A cobiça, ela é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Preste atenção, a cobiça não é um desejo, é um desejo ardente. E desejo ardente é uma coisa completamente diferente, querido. Desejo ardente é quando você quer muito, mas muito mesmo, alguma coisa. Então ele está dizendo aqui, ó, é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Agora, vamos lá para Tiago 4:1, para nós vermos o que Tiago fala disso. Deixa eu só abrir aqui a água aqui. O professor Walter mandou no grupo do futebol hoje lá que nós temos que tomar água, né, professor? Então, olha lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres.
Veja, queridos, aqui Tiago não está falando de uma igreja, Tiago está falando comigo e com você, com a igreja como um todo. De onde vêm as guerras no nosso meio, querido? De onde vem, se não é da própria cobiça do homem? Hoje em dia, quem trabalha dentro de uma empresa sabe muito bem. Tem um ditado que rola dentro de alguns lugares aí, que ele diz assim: é cobra... O cara não consegue mais subir degraus dentro de uma empresa por seus méritos. Muitas vezes é puxando o tapete dos outros, é dando rasteira nos outros. E por que existem as guerras entre nós, queridos? Porque nós cobiçamos. Cobiçamos a posição do outro, cobiçamos o que o outro tem, cobiçamos o lugar do outro, queremos estar no lugar do outro. Mas, meu irmão, preste atenção, querido. Essas coisas não vêm de Deus. E nós precisamos estar com o nosso coração muito blindado contra isso, meu irmão. É por isso que há tanta guerra nesse mundo. É por isso que há tanto desentendimento no mundo em que nós vivemos. Porque ninguém mais está satisfeito com aquilo que tem e a forma com a qual vive. Ninguém mais tem gratidão no coração por aquilo que tem. Seja muito ou pouco, está o tempo todo cobiçando. E aqui eu também quero dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui pregando para você uma mensagem: então agora o pastor quer que nós sejamos pobres, que a gente não tenha mais nada, que a gente... Não é isso que eu estou dizendo, meu amado. Não é isso que eu estou dizendo. Está muito longe de ser isso. Eu quero só que você sonde o teu coração para ver qual é a motivação do teu coração para o que você quer. Porque isso é muito sério. Amém? Olha, um outro significado da cobiça é o desejo de ter para si algo que pertence a outro. Isso é cobiça. E um exemplo claro disso é exatamente o que a palavra de Deus fala a respeito de Davi, queridos. Certa vez, Davi enviou os homens para uma guerra, mas a Bíblia diz que ele não foi para essa guerra, e ele ficou em casa. E um certo momento ele sai no terraço, e ele olha para uma mulher tomando banho, e a Bíblia diz que ele cobiçou aquela mulher, e essa cobiça fez com que ele trouxesse essa mulher, e essa mulher, ela tinha um marido, ela não era dele, mas ele quis aquela mulher para ele, e a partir dali ele trouxe desgraça para a vida dele, para a família dele. Por mais que você ouça na Bíblia, a própria Bíblia dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, você não pode se esquecer que a partir dessa decisão de Davi, consequências sérias vieram para ele e para a casa dele, a partir dessa decisão. Muitos de nós queremos para nós o que é dos outros, queridos. Nós não ficamos felizes com as conquistas dos outros. Nós não nos alegramos com aquilo que os outros têm conquistado. A impressão que eu tenho é que nós ficamos tristes porque os outros estão conquistando, quando na verdade nós deveríamos estar felizes por aquilo que os outros estão conquistando. Cuidado, meu irmão. Cuidado com isso, cuidado com essa cobiça. E eu posso afirmar a você, me ouça, eu posso afirmar a você, que os problemas que eu e você temos na nossa vida, todos eles vêm dessa cobiça. Todos os problemas que nós temos vivido, todas as inquietações que você tem vivido hoje, querido, eles vêm desse bendito nome, cobiça. E eu posso garantir a você, eu posso tranquilamente afirmar, assim como eu disse para aquela igreja que eu ministrei sábado, eu garanto, eu afirmo a você, que as inquietações que você está passando hoje, que os dilemas que você está vivendo hoje, você está vivendo por causa da bendita da cobiça. A maioria de nós não vive dentro do padrão que nos cabe.
a maioria de nós vive fora do padrão que nos cabe. A maioria de nós queremos calçar no nosso pé um sapato que não cabe. Só que você precisa entender, querido, se você vive fora do padrão que te cabe, consequências virão, problemas virão, dificuldades virão, e muitas vezes é isso que tem roubado a nossa paz. Nós estávamos em paz, mas de repente, nós cobiçamos alguma coisa e inventamos de fazer isso, e de repente aquela paz vira um inferno. E talvez você esteja me ouvindo nessa noite e pense assim: rapaz, pastor, você está falando comigo, eu sou essa pessoa, você está me descrevendo aqui. Pois é, eu sei, e eu quero te alertar sobre isso, querido. Eu vejo que esse problema, ele está causando deformações em meio a uma sociedade. E eu não falo nem dentro da igreja e fora, eu falo no âmbito geral, dentro e fora da igreja. Não é só dentro da igreja, está deformando o ser humano. Cada vez mais eu vejo pessoas sendo deformadas por essa cobiça maldita. E eu quero falar com você de pelo menos duas que eu tinha anotado, e eu quero tratar com você nessa noite. A primeira deformação é o seguinte: hoje em dia, não vivemos mais a nossa vida, e sim a vida dos outros. Essa é a primeira deformação que está acontecendo comigo e com você também. Não é só com o irmão lá de fora, não. Mas isso não acontece na minha vida, pastor. Não mesmo? Tem certeza? Essa é a primeira deformação que está acontecendo, tanto na nossa vida, quanto na vida dos que estão aí fora. Nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos a vida dos outros. Mas pastor, como você pode dizer isso? Primeira pergunta, óbvia: por que a maioria das pessoas tiram foto hoje? Para guardar como recordação ou para postar nas redes sociais? E para que você posta nas redes sociais? Qual é o objetivo disso? Antigamente, uma foto tinha um propósito: servir de recordação para você, para um dia você poder ir lá, olhar para aquela foto e se lembrar daquele momento da sua vida. Mas hoje não. Hoje você tira foto para postar nas redes sociais, para mostrar para os outros. Se hoje em dia você procurar uma pessoa e perguntar para ela como está a sua família, ela não sabe responder. Mas se você perguntar como está a família de fulano de tal, ela sabe. Ela sabe. Ela sabe aonde jantou, ela sabe aonde almoçou, ela sabe aonde passou o final de semana. Ela sabe até o dia do aniversário, ela sabe tudo. Agora, se você falar para ela: e como que está o seu filho? Como que está a sua filha? Ela não vai saber responder. Sabe por quê, querido? Porque ela não vive mais a vida dela, ela vive a vida dos outros. É por isso que os nossos filhos, é por isso que os nossos maridos, esposas, nossa família, está padecendo essa deformação absurda. E sabe por quê, querido? Porque eu e você estamos cobiçando o que o outro está vivendo. Você viu? Fulano de tal estava na praia. Ai, você viu? Fulano de tal está viajando. E o seu filho lá gritando: pelo amor de Jesus Cristo, pai, mãe, me dá atenção. Eu não sei fazer um exercício da escola, pai. Mãe, eu não sei fazer uma conta de 2 mais 2, mãe. Eu não sei. Quem é o pai, quem é a mãe que senta com o filho para ensinar o filho hoje na escola, sobre a escola, para tirar lição com os filhos? Quem, querido? Ninguém nem tem mais paciência para isso. Isso é obrigação do professor. E se o professor não ensina, é porque ele está errado. Nós não temos obrigação nenhuma. Você está errado. Parte do ensino do seu filho é responsabilidade sua. Se você quer que o seu filho seja um bom profissional, um bom cidadão, que ele saiba das coisas, você precisa investir tempo no seu filho, na educação e no ensino do seu filho.
Porque senão, meu amado, e talvez você pense assim, não, mas eu tenho dinheiro e eu contrato uma professora particular para ele. O seu filho não quer uma professora particular, ele quer a mãe e o pai dele. É isso que ele quer. Porque hoje em dia nós terceirizamos tudo. E é por isso que essa deformação está acontecendo na sociedade. Agora imagina o teu filho, quando ele tiver 30 anos, 40 anos, e ele for pai e mãe, como ele vai educar o filho dele? Que vida ele vai viver, querido? Se nós não pararmos com isso logo, se nós não tomarmos uma ação como cristãos, porque eu estou falando com crente, com cristão, se nós não tomarmos uma posição, pare de viver a vida dos outros, pare de se preocupar com o que os outros estão fazendo. Esse bendito Instagram, essas benditas redes sociais, elas não vão acabar nunca, e elas vão crescer muito, porque cada dia mais eu vejo o homem e a mulher saindo do seu universo e entrando num mundo paralelo, que eu nem sei aonde vai dar isso, mas uma coisa eu sei, em bom lugar não vai dar. Não vai dar. Quais são as necessidades da sua esposa? Quais são as necessidades do seu marido? Quais são as necessidades do seu filho? Da sua casa? Do seu pai, da sua mãe? Porque eles têm necessidades. Você não sabe. Nós não sabemos, irmãos. E eu sei que é duro o que eu estou falando aqui. Eu sei o quanto isso é duro. Mas é a realidade, meu amado. É a nossa realidade. Nós estamos o tempo todo cobiçando e cobiçando. Tiramos o final de semana para viajar com o nosso filho, com a nossa família. Passamos o final de semana no meio do mato tirando um monte de foto e nem divertimos junto com a família. Por quê? Porque é só foto. Eu estava brincando com o Vitor no domingo. Eu fui fazer o casamento do Vitor no domingo. Falei, Jesus Cristo. Ele foi dar um beijo na mão da Letícia para poder tirar a foto da aliança. Olha o Vitor dando um beijo na mão da Letícia. Primeiro ele olhou para a máquina, ele se posicionou, aí ele fez o jeitinho dele. Eu falei, cara, isso é loucura. Né? Irmão, no dia que eu tirei, você vai ver, eu quero trazer a foto da mão do meu casamento no dia que eu casei lá, das minhas mãos e da Rose. Você vai se horrorizar. Cheio de sujeira na unha, um negócio doido. Pula essa parte, pula. Mas o que eu quero dizer para você com isso? E eu também não estou julgando ele pelo que ele fez. O que eu estou dizendo é isso, meu amado. A nossa vida não se resume numa foto. A nossa família não se resume numa foto. Isso é bobagem. É muito além de uma foto. E nós cometemos um erro grave, gravíssimo. E eu vejo que esse erro cada vez tem aumentado no nosso meio. O erro é, se o fulano pode, eu também posso. Se o João foi para a praia, eu também. Sabadão chegou minha hora, tio. E eu vou catar meu carrinho e eu vou para a praia, glória a Deus e aleluia. A pergunta é, você tem condições de ir para a praia? Então, pastor, depois a gente senta no gabinete e você me faz um milagre para eu ver como é que eu arrumo minhas contas. Mas que eu vou. Se fulano tem direito de comprar um carro novo, eu também tenho, pastor. Acorda, meu irmão. Faz conta. 2 mais 2, 10 mais 10. Tem gente que compra carro sem poder comprar o carro. Por quê? Porque os olhos estão cobiçando. Não, mas é lindo, pastor. Eu sei que é lindo, querido. É por isso que os caras criam carro hoje e o painel acende luz e fala com você e mexe com você. Por quê? É para você olhar para aquilo e fazer o quê, querido? Uau, é isso que eu quero para a minha vida, pastor. Aquilo ali é de Deus. Eu sei. É a mesma coisa a televisão, é a mesma coisa. É tudo. Tudo hoje foi criado com esse propósito, para que eu e você pudéssemos cobiçar isso, querido. E aí é onde eu vejo que vão estourar os nossos problemas. É quando você entra no seu carro e fica feliz com ele, até o dia que a parcela chega e vence. Ou até a hora que vira o ano e chega janeiro e vem o bendito do IPVA. Aí você vira para mim e fala, pastor, mas eu nunca imaginava que eu tinha que pagar esse valor de IPVA.
Isso, glória a Deus. E agora, o que a gente faz, amado? O que a gente faz? Então, por que você não procurou alguém, não pediu um conselho? Por que você não fez conta, né? Acorde, meu irmão. Volte novamente a viver a vida que Deus tem para você. A minha vida, a tua vida é muito mais simples do que isso. Sabe, querido, a nossa vida é muito mais tranquila e muito mais simples do que nós vivemos hoje. É nós que complicamos tudo. É nós que complicamos tudo. A televisão tá boa, mas você complica porque você quer uma de 70. O carro tá bom, mas você quer o melhor. O sofá dá para sentar, mas você quer outro melhor. E por aí vai. A casa tá boa, mas você quer uma de 18 quartos. É loucura. E tome, vão para cima. Só que escuta, querido. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai virar problema. E a paz que existia, acabou. Tudo por causa do quê, querido? Diga, cobiça. Agora, para que você precisa de uma casa com 18 quartos? Por exemplo, lá em casa é eu, a Rose e o Isaac. Imagina eu e a Rose morando numa casa de 18 quartos. Quem que vai dormir nos outros? Lá em casa dá para dividir, um para um cachorro, um para o gato, um para papagaio, outro passarinho. Vai dividindo. Não dá. Aí o que vai acontecer? Você vai virar e vai falar assim, mas meu Deus, essa casa é muito grande, então agora precisa contratar 2 pessoas para limpar a casa. Mas como é que vai contratar? Não tem dinheiro, eu sei. Isso deveria ter sido calculado antes, não agora. Então, sabe, irmãos, nós precisamos rever algumas coisas. A cobiça dos nossos olhos é o que mais atrai desgraça para dentro da nossa vida. A cobiça dos teus olhos é o que mais traz desgraça para dentro da sua vida. Sabe, cuidado, meu irmão. Às vezes é um olhar, preste atenção. Tudo começa na vida da gente, como eu disse, como um pensamento. Às vezes você está andando na rua, às vezes você está numa academia, e de repente uma pessoa passa, te cumprimenta. E outra, querido, presta atenção, Satanás nunca vai aparecer para você com um garfo, com a forca na mão, vestido do capeta, porque se ele aparecer assim para você, o que você vai fazer? Você vai rasgar fora, você vai falar, o capeta ali, meu Deus, vai ser coisa. Não, ele vem vestido exatamente naquilo que atrai os teus olhos. É desse jeito que Satanás vem. Aí de repente te dá um aceninho, entendeu? Um aceninho, aí os teus olhos, pá, e aí você começa. Treinava todo dia na academia 7 horas da manhã, agora passou a treinar 9 horas. Mas por que você está treinando 9 horas na academia? Não, eu mudei de horário. Por que você está passando por aquele lugar se você não passava naquele lugar antes? Não, porque agora eu resolvi passar por aquele lugar. Escute, meu amado. Certamente, isso pode acontecer na minha e na sua vida. E quando você vê, aquilo vira uma ação. E às vezes vem com um nome escrito assim, adultério. É assim que está. É assim que está o mundo hoje. Ou não é assim que está o mundo hoje? Eu estava indo para casa na hora do almoço hoje. Falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, como é que está o mundo hoje, né? As pessoas, elas andam na rua, querido. As mulheres andam na rua hoje sem roupa. Vestem um tipo de roupa que é absurdo. Não há mais uma valorização do corpo da mulher. Elas não entendem que aquilo é algo que precisa ser valorizado, está exposto, escancarado. Triste, mas é a realidade. É o mundo em que nós vivemos hoje. E eu vejo tantas pessoas entrando, sabe, em roubadas, em loucuras, destruindo vidas, famílias, com tudo isso. Roubando a paz. Sabe, às vezes
o cara chega em casa e ele diz assim para a esposa: mulher, vai lá fora olhar na rua lá, a máquina que eu comprei. A mulher já vai orando em línguas, queridos. Ela já vai orando em línguas. E ela fala: meu Deus, Senhor, nossos problemas vão começar agora. E ele todo feliz da vida. Os cargos, os encargos. Eu quero muita posição daquele lá. E passa a vida tentando tomar o lugar do outro. Né? É igual o cara fala assim: eu quero ser diretor da empresa. Aí ele chega lá no lugar do diretor. E ele achava que era só sentar na cadeira e assinar papel. Aí os caras chegam em cima da mesa e soltam. Chegou a hora de decidir. Decidir? Como? Como assim decidir? Sua função é essa, amigo. Você decide se a gente prende ou solta. Você decide se a gente explode ou não. Você decide se a gente mata ou não. Mas eu decidi, essa é a função do diretor. Mas eu não pensava que era essa a função do diretor. Eu achava que era só ficar aqui passando o dia. Querido, se você tivesse prestado atenção e não tivesse com seus olhos só cobiçando o lugar do outro, você ia ver que é muito mais sério do que você pensa. É isso que acontece com muitos, queridos. Amém? Volte a viver a sua vida. Volte a viver a sua vida. Pare de viver a vida dos outros. Pare de ficar olhando a bendita vida dos outros. Pare de querer ficar sabendo aonde os outros estão, meu amado. Que mania feia de querer ficar sabendo aonde os outros estão. E ainda fica fofocando. Você viu aonde fulano de tal foi? Você viu onde fulano de tal está? Para. E você, onde você está? E você, como você está? E sua casa, como que ela está? E sua vida, como que ela está? É duro isso, meu irmão, mas se isso não mudar, nós vamos ver mais desastres acontecendo no meio do povo de Deus. Vai por mim, querido. Quem está falando para você é teu pastor. Ama a sua vida e quer o seu bem. Se nós não nos posicionarmos com relação a isso, muita coisa ruim vai acontecer ainda no meio do povo de Deus. Uma outra deformação que eu vejo que tem acontecido também em nosso meio é que o fato dessa cobiça, querido, o fato dessa bendita cobiça tem gerado no ser humano uma insatisfação com tudo. E tudo está se tornando descartável. O fato dessa cobiça estar rondando a minha e a sua vida, primeiro, nós estamos insatisfeitos com tudo. Tudo não está bom. A casa que nós moramos não é boa. O carro que nós andamos não é bom. A esposa que nós temos não é boa. O marido que nós temos não é bom. Os filhos que nós temos não é bom também, porque o filho dos outros é melhor do que o nosso. A igreja que nós congregamos não é boa. O pastor que nós temos também não é bom, porque o pastor lá do Instagram, fulano de tal, que é bênção. O nosso lá da igreja, muito duro. É muito duro. Ministério não está bom. Trabalho não está bom. Tudo não está bom. É uma insatisfação muito grande que tem girado em torno das pessoas, que tem estado no coração das pessoas. Quando você, irmãos, preste bem atenção, quando você decide trocar teu carro, a primeira coisa que vem para você é que seu carro é um lixo a partir dali. Eu falo para você que tem que trocar mesmo de carro, porque isso aqui é uma porcaria. Até hoje ele levava e trazia e era só glória a Deus e aleluia dentro dele. A partir daquele dia virou uma desgraça. Outra coisa, você começou, porque é assim que funciona, meu amado. É assim que funciona, viu? Pega aí, segura aí. Você começou a andar no meio de um circuito aí, por exemplo, eu dei um exemplo agora há pouco aí da bendita da academia. E aí você entra na academia, pá.
Aí você tem de repente uma troca de olhar ali, uma conversinha mole para lá, aí você já chega em casa e olha para sua mulher e pensa assim: mas olha Deus, é isso que o Senhor me deu. Antes você precisa olhar para o espelho, viu? Antes nós precisamos olhar para o espelho, porque às vezes é muito fácil, porque irmãos, a gente tem um problema sério de nos enxergarmos, né? O problema sempre está no outro, nunca está em nós. Você precisa olhar para você, meu amado. Se o outro é ruim, você precisa ver se você não é pior. Então nós estamos insatisfeitos com tudo, é uma insatisfação muito grande, né? Eu vejo as pessoas abandonando tudo hoje com muita facilidade. Tudo que elas conquistaram, elas abandonam. Querido, escute, quanto custou para você ter o seu carro? Quantas parcelas você pagou? Quanto você suou para ter o seu carrinho? Quanto você suou para ter a sua casa? A sua esposa, o seu marido, é aquele que ajudou você naquele momento de maior dificuldade da sua vida. Carregou pedra com você naquele momento de dificuldade, e agora na facilidade é mais fácil largar? É assim então? Agora que nós estamos bem, você segue a sua vida que eu sigo a minha? Não, queridos, nós construímos uma história juntos. Os nossos filhos é a mesma coisa. O seu filho é o que você é. Seu filho é o que você é. É você que abandonou ele, porque quando ele nasceu, ele veio zerado. A formatação era zero. Era você, sou eu, que nós temos a responsabilidade de educar o nosso filho. Se ele se tornou o que ele se tornou, não foi falha de Deus, foi minha e sua. E por que é que nós estamos olhando para o filho dos outros? Agora é mais fácil olhar para o dos outros e comparar com o nosso? Porque filho do fulano de tal é melhor do que você, filho. Mas o culpado é nós, não é ele. Somos nós os culpados. Agora escute bem o que eu vou dizer para você. Tudo que Deus criou nessa terra, Deus não criou para ser descartado, querido. Tudo que Deus criou nessa terra, Deus não criou para ser jogado fora. E uma das coisas são seus filhos. Deus criou os filhos dele, eu e você, não para ser descartado. Por que é que você está descartando? Nós muitas vezes carregamos conosco isso, sabe? Marcas de pais que nos largaram, marcas de pais que nos abandonaram, de mães que nos abandonaram. Foram viver suas vidas e nós nos sentimos descartados. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que Deus não criou. As coisas que Ele criou não foram para ser descartadas. Você não é descartado. Deus nunca nos descartará. Em tempo algum, de forma alguma, querido. Por que é que você está tão insatisfeito com tudo? Talvez seja porque você gasta muito tempo olhando a vida dos outros, meu amado. O carro do outro, a casa do outro, o trabalho do outro, a família do outro, aonde o outro come, aonde o outro vive. Talvez seja por isso que você anda tão insatisfeito com a vida que você tem. E nessa noite eu quero te dar um conselho. Volte a valorizar as coisas que você tem. Volte a valorizar a família que você tem. Volte a valorizar o trabalho que você tem. Volte a valorizar o carro que você tem. Não importa se ele é novo ou se ele é mais usado. Valorize, porque foi você quem trabalhou, foi você quem sofreu para comprar ele. Ele foi um presente de Deus para você. Volte a valorizar a casa que você tem. Se ela é grande ou pequena, não importa, meu amado. Volte a enxergar, volte a olhar, volte a agradecer a Deus por essas coisas. Pare de olhar para as coisas dos outros. Pare de querer ter o que o outro tem. Pare de pensar que você só vai ser feliz o dia que você tiver aquele carro. Pare de pensar que você só vai ser feliz no dia que você tiver aquela casa.
Pare de pensar que você só vai ser feliz no dia em que você tiver aquela família, porque não é assim que funciona, meu amado. Talvez você nem vai ter. Então você vai viver a vida toda infeliz e insatisfeito. Para quê? Diga para mim, para quê? Limpe o seu coração, querido. Essa noite eu queria que você limpasse o seu coração. Essa noite eu queria que você retirasse de dentro do teu coração. Talvez tenha muita coisa que desceu, sabe? Muitos pensamentos que vieram na sua mente e desceram para o seu coração, e eles estão alojados aí. Talvez você esteja me ouvindo hoje e estava pensando em fazer besteira. Você já estava pronto para fazer uma grande bobagem na sua vida. E você está me ouvindo nessa noite e eu quero te dar um conselho: não faça isso. Limpe o seu coração. A esposa que você tem foi Deus quem te deu. O marido que você tem foi Deus quem te deu. Os filhos que você tem, eles são herança do Senhor e foi o Senhor quem te deu. A sua família foi Deus quem te deu. O emprego que você trabalha hoje foi o Senhor quem preparou para você. O carro que você anda hoje foi o Senhor quem preparou para você. Limpe o seu coração disso, querido. Retire essas raízes de cobiça de dentro de você. Pare de ficar lutando para tomar o lugar de alguém. Deixe Deus colocar você aonde Ele quer te colocar. Porque aquilo que Deus estabeleceu, homem nenhum tira, mas aquilo que o homem estabelece, homem mesmo tira. Pare. Essas são deformações que têm acontecido dentro da igreja. Essas são deformações que têm acontecido dentro da sociedade. Um monte de gente depressiva, desanimada, triste. Ninguém mais acorda dando glória a Deus. Ninguém mais anda cantando louvores ao Senhor e adorando ao Senhor por aquilo que tem. Todos insatisfeitos, desanimados, ingratos. Por quê? Por quê, meu irmão? É tempo de nós mudarmos isso na nossa vida, ainda dá tempo. O meu conselho para você nesta noite é: volte para a sua casa. Sabe, volte, mude essa visão que você tem das coisas. Guarde o teu coração disso, querido. Abandone um pouquinho essas benditas redes sociais. Volte novamente para dentro da tua realidade. Volte para dentro da tua realidade. Querido, escute a voz do seu pastor. Ouça a voz do seu pastor. O seu pastor está dizendo para você: esse negócio vai destruir a humanidade, querido. Essa porcaria vai destruir a humanidade. Mas nós não estamos nos atentando a isso. Nós não estamos nos conectando, nos ligando a isso. Nós estamos levando isso de qualquer forma. E é por isso que eu vejo que cada vez mais Satanás tem obtido bom êxito, tem obtido sucesso nesses lugares. O que é que você vai fazer com a tua vida? Como está seu filho? Ele está feliz? Ou ele está gritando, pedindo sua atenção? Como está sua esposa? Será que ela não está cansada de ficar todo dia olhando você nessa porcaria 2, 3 horas? Vendo a vida dos outros? Será que o seu marido não está cansado de todos os dias ver você perdendo 2, 3 horas nessa porcaria, vendo a vida dos outros? E quando vai jantar, nem comida tem para comer? Porque não deu tempo de fazer comida? Será que se você deixasse um pouquinho isso de lado, você não conseguiria 2 horinhas para sentar com o seu filho e aprender junto com ele uma lição de português, de matemática, de história, de geografia, não sei. Ler um livro, ensinar algumas coisas boas para ele, porque você é pai, você é mãe dele,
E ele precisa ser ensinado por você, não por uma escola. Aonde é que nós estamos com a nossa cabeça, irmãos? Aonde é que nós estamos? E eu quero dizer uma coisa para você: louco é você, se você não levar a sério o que eu estou falando. Você é louco se você voltar para sua casa achando que o que eu estou falando aqui é bobagem. Você é louco. Mais para frente a gente se encontra na curva da vida, e aí nós vamos ver onde é que as coisas vão parar. Não gostaria de encontrar você, talvez separado, talvez com seus filhos perdidos na droga, porque o traficante deu atenção para ele e ofereceu droga para ele, e você não deu atenção para ele. Talvez ateu, porque você nunca falou de Jesus para ele, mas o mundo ensinou para ele o caminho errado, e foi para lá que ele escolheu ir. Eu não sei, querido, mas você é um louco se você não der crédito ao que eu estou te falando. E eu quero encerrar com Mateus 5:29. Diz assim, ó: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Olha a seriedade que a Bíblia trata sobre esse assunto. Olha a profundidade do que eu acabei de ler para você aqui agora. Se um olho teu, ele te leva ao pecado, melhor você arrancar ele, do que você entrar no inferno com os dois olhos. Eu não sei, querido, eu não sei o que você quer, eu não sei o que você espera, mas uma coisa eu sei: mais uma vez Deus me trouxe aqui, nesse altar, para entregar um recado para a igreja. Agora não tem a ver com Deus. Pare de orar pedindo para Deus e comece a agir, porque a parte de Deus, Deus já está fazendo. Agora eu e você precisamos fazer a nossa parte. Não dá para ficar jogando para Deus a responsabilidade daquilo que é nosso. Deus já deu a instrução, Deus já deu o conselho. Agora eu e você temos que colocar em prática aqui. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o que eu estou pedindo para você é muito difícil. Mas talvez, querido, vale a pena abrir mão de algumas coisas agora, para ver o seu filho no futuro sendo um grande homem, uma grande mulher. Ou você vai ver ele perdido no meio de tantos problemas e de tantas frustrações que ele pode estar carregando com ele. Talvez ele não seja um viciado em drogas, mas talvez seja uma pessoa totalmente problemática, psicologicamente. Está na minha mão, está na sua mão esse poder, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu sou tão grato ao Senhor por palavras como essa, Deus. Palavras objetivas, palavras claras, Pai. Palavras, meu Deus, que nós podemos aqui dentro da igreja agora colocarmos em prática, Deus. Eu não tenho como te agradecer, papai, por falar tão claramente conosco, com tanta simplicidade, com tanta força e com tanto amor, Deus. Eu sei que o Senhor ama a nós e ama a nossa família, e eu sei que o Senhor quer que a nossa família e nós sejamos bem-sucedidos, Pai. E é por isso que o Senhor está nos chamando a atenção nesta noite.
Senhor, nos ajuda a tomarmos coragem, Deus. Nos ajuda a termos vergonha de algumas ações que nós fazemos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olharmos de verdade para o espelho e reconhecermos todos os erros que nós cometemos diariamente, Deus. Nos perdoe, Senhor, por deixarmos de viver a nossa vida e vivermos a vida dos outros, Pai. Nos perdoe também, Senhor, por sermos tão ingratos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Espírito Santo, até aqui eu posso ir. Até aqui é o meu limite, Senhor. A partir daqui eu entrego nas tuas mãos cada um dos que estão aqui, dos que estão em casa e daqueles que ouvirão posteriormente esta mensagem. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor os convença, Deus. Peço que o Senhor os leve para casa, decididos, Pai, em crise, Senhor, de mudanças, de transformações que precisam acontecer na vida de cada um de nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que não há mãos melhores que as tuas, e a sua obra será feita, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Recados, bom, vamos lá. Domingo pela manhã, às 9 horas, então, reforçando aos homens, nós teremos este encontro denominado Homens de Honra, né? É um encontro entre nós homens, para nós falarmos assuntos de homens, tratarmos sobre assuntos voltados para os homens, e o convite é para cada homem desta igreja. Se você conhece alguém também que precisa ouvir palavras, né, convide essa pessoa, faça um convite, fala, vamos comigo domingo pela manhã, tomar um café lá na igreja, vai ter uma reunião para homens lá, e vamos lá, vamos para você ouvir uma palavra. É um assunto tão importante, queridos, principalmente nós que somos sacerdote do nosso lar, né? Nós temos uma incumbência dada por Deus, nós somos representantes de Deus na nossa casa. Quem representa a Deus em nosso lar somos nós, homens, e nós precisamos vir até aqui e ouvirmos alguns conselhos da parte de Deus acerca desse assunto, realinharmos algumas coisas, porque a jornada, né, da nossa vida, a gente vai se perdendo, mas Deus está preparando esse tempo para nós conversarmos um pouquinho sobre assuntos de homens, amém? Então domingo às 9 horas da manhã, chega um pouquinho antes ali, umas 8h30, para a gente tomar um cafezinho, bater um papo ali, e depois ouvirmos uma palavra, amém? Lembrando também, né, acerca do Dia das Crianças, da Festa das Crianças, que vai acontecer no dia 12 de outubro, lá na chácara da CCPA, né? Chácara da CCPA, dá uma olhada, se nós não estamos importantes, glória a Deus, chácara da CCPA. Então nós vamos ter um evento lá na chácara, e as crianças até 18 anos, nós consideramos crianças ainda aqui, né? Então é um evento para que você possa levar o teu filho, e nesse ano nós lançamos um desafio, para convidar um amigo, seu filho possa convidar um amigo dele, e junto com o amiguinho, a família desse amigo, para que nós possamos fazer um trabalho de evangelismo lá, junto dessa família, amém? Então, no dia 12, você está convidado, e eu quero que você convide uma criança para ir junto com você. Pastor, é um convite, é um evento aberto para toda a igreja? Não, não é um evento aberto para toda a igreja, é festa das crianças, né? Então é para crianças, né? Mas e os pais, pastor? Eles vão estar lá também, obviamente, lá tem piscina, tem brinquedos, e os pais precisam estar lá para olhar as crianças lá, né? Então é por isso que os pais vão estar lá, mas o foco principal são as crianças, amém? E o Walter e a Marta, que estão à frente desse evento, e eles sempre vêm com muitas ideias, com muitas brincadeiras. Nós tivemos uma reunião, eu participei de uma reunião e foi muito legal. Eu já vi que eles estão cheios de ideias, bolando muita coisa para a gente fazer lá,
e vai ser uma grande bênção, eu não tenho dúvida. Então o convite é para você que tem uma criança pequena, que ela possa participar e estar conosco lá no dia 12 de outubro, amém? Fechou, vamos nos colocar de pé, deixa eu te abençoar para você voltar para casa, glória a Deus. Sexta-feira, lembrando, queridos, sexta-feira às 20 horas, nós temos aqui na igreja reunião de oração, né? Todos estão convidados, as portas da igreja estão abertas, para sexta-feira às 20 horas você vir para cá, e nós termos um tempo das 20 às 22, para nós orarmos, clamarmos por alguns pedidos, por algumas causas, pela sua família. Mas pastor, eu não sei nem como orar, o que eu devo fazer? Você deve sair da sua casa e vir até aqui. Se você quer aprender a orar, é aqui que você aprende a orar, não é na sua casa que você vai aprender, amém? Então venha participar conosco, venha se envolver conosco, sexta-feira às 20 horas até às 22, amém? Sábado, culto da família às 19 horas, normalmente, culto da família no sábado, e no dia 1º de outubro, nós vamos ter o culto de inauguração da comunidade cristã, Primeira Aliança de Votorantim, vai ser num domingo às 18 horas lá. Então nós também estamos convidando a todos os irmãos que queiram estar conosco lá, né? Depois a gente pode se organizar para irmos juntos para lá, mas vai ser um culto bem especial, a igreja lá vai ser estruturada, e nós queremos convidar todos os irmãos para estarem lá prestigiando os irmãos de Votorantim. Os irmãos de Votorantim vieram aqui na inauguração, amém, queridos? Então nós também devemos ir para lá e prestarmos um culto para Deus lá, juntos naquele lugar, tá bom? Fica o convite para todos, depois a gente pode se alinhar com relação a carro. Pastor, eu não tenho como ir, como que eu faço? A gente vê quem tem carro, quem vai, se tem vaga, a gente vai se encaixando para todo mundo poder ir. Se você tiver vontade de ir, eu te garanto, você vai, amém? Você vai, de um jeito ou de outro você vai, amém? O importante é a vontade, glória a Deus. Estenda as tuas mãos. Que a graça, a paz, o amor e as bênçãos do Senhor esteja sobre você e esteja também dentro do teu lar. Que a comunhão com o Espírito Santo não falte em sua vida. Que o Senhor proteja você e proteja a tua casa. Que Ele traga provisão para o teu lar e não falte nada na tua casa. E que Ele segure nas tuas mãos e te conduza pelo caminho que você deve andar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Dê um abraço bem gostoso no teu irmão. Não vá embora sem antes abençoar teu irmão, tomar um cafezinho conosco aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Vocês que estão em casa, Deus abençoe, amo vocês, fiquem na paz.